Ideias feitas. Faz sempre ideias feitas, o Alberto Gonçalves, nesta crónica que assina na Rádio Observador. Alberto, olá, a última desta semana, e vais falar sobre a tomada de posse, esta sexta-feira, de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Olá. E vou começar por aquilo que podia ser uma espécie de promoção turística da Venezuela. A Venezuela não é só praias paradisíacas, não é só miséria extrema, não é só corrupção, não é só tráfico de droga, que é na realidade um narco-estado hoje em dia, não é só violência fortuita, também é a opressão oficial. E a opressão oficial com fartura, como vimos ontem, com a detenção, com maus modos, naturalmente, da líder de facto da oposição, a senhora Maria Corina Machado, que depois parece que foi libertada, e as últimas notícias dizem que ela está em segurança, dentro do que é possível estar em segurança ali, sendo a pessoa quem é. Entretanto, hoje tivemos a tomada de posse de um presidente que acha que ganhou umas eleições, obviamente fraudulentas, que mais ninguém reconhece, ou praticamente mais ninguém reconhece. Ele nas eleições estiveram presentes em representação oficial apenas os representantes de meia dúzia de países. Houve uns brasileiros que estão a serviço do Sr. Lula, houve o presidente de Cuba e o presidente Ortega de Nicarágua, salvo erro, acho que de chefes de Estado foram só estes dois, depois uns embaixadores ou coisas parecidas, russos e chineses, quer dizer, enfim, a nata dos inimigos, ou quase a nata dos inimigos do Ocidente e das democracias ocidentais. Nada de novo, nada de especial, nada de relevante aqui, ou de surpreendente. É uma ditadura assumida, uma ditadura particularmente terrível, não será a pior de sempre, também não será a menos má de sempre, e por isso os países que enviam gente a uma cerimónia destas têm que ser países que neste momento têm regimes que não estão interessados em se dar ao respeito. Portanto, não estão interessados em pertencer a uma espécie de convívio civilizado no quadro das nações, como se costumava dizer. Nesta tomada de posse, o Sr. Maduro foi o Sr. Maduro, ou seja, insultou a oposição, fez umas chalaças de péssimo gosto, como é costume, e lembrou que a sua vitória, a vitória não é apenas sua, é a vitória do povo, o povo presidente, como ele diz, e é uma vitória contra o imperialismo, contra o fascismo e contra a direita fascista. Presumo que sejam a mesma coisa, no entender do senhor. Ora, estas frases, estes argumentos, se lhes podemos chamar assim, fazem lembrar alguma coisa. E fazem lembrar alguma coisa porque são muito parecidos com o argumentário da nossa extrema-esquerda e mais ou menos da extrema-esquerda em geral, internacional. É interessante estarmos atentos ao que se passa, por exemplo, na Venezuela, mas também em Cuba e noutros lugares, para perceber aquilo que a extrema-esquerda gostaria, a nossa extrema-esquerda, no caso, gostaria de implantar em Portugal. De forma mais assumida ou menos assumida, nem sempre o assumem, mas é o que gostariam de implantar, era um regime semelhante a este do Sr. Maduro, a este que o Sr. Maduro lidera. Do caso do PCP nem vale a pena falar, o PCP nisso é bastante franco, bastante sincero, bastante direto. É mais interessante, acho eu, pensar no caso, por exemplo, do Bloco de Esquerda. Eu hoje dei-me ao trabalho e ao sacrifício, de ir ao site oficial do Bloco de Esquerda, que é o esquerda.net, ver o que é que eles tinham escrito sobre a tomada de posse do Sr. Maduro e sobre o que se está a passar na Venezuela e sobre a detenção ainda ontem da líder da oposição. Não escreveram absolutamente nada. O site do esquerda.net hoje tem em grande destaque os 150 anos do socialismo em Portugal, ou seja, os 150 anos do tipo de pensamento ideológico que vingou, por exemplo, na Venezuela. Estes 150 anos são... A referência para estes 150 anos é a fundação, segundo o Bloco de Esquerda, pelo menos, do primeiro partido do movimento socialista em Portugal, o Partido Socialista Português, que depois se extinguiu mais ou menos no início do Estado Novo e tal. Mas pronto, o Bloco de Esquerda achou muito bem festejar o início do movimento anticapitalista em Portugal, do movimento socialista. E depois há um outro artigo sobre a América Latina, também lançado hoje no site do Bloco de Esquerda, esse sim fresquinho também, que
Infelizmente não trata do Sr. Maduro, não trata da Venezuela, chama-se o artigo, não fui ler também, o sacrifício não vai tão longe, chama-se O que um ano de liberalismo à Milei trouxe aos argentinos. Imagino que seja uma descrição dos horrores imensos que estão a acontecer na Argentina, comparado com o que se passava antes do Sr. Milei ser presidente. Depois fui às pesquisas e procurei as últimas referências à Venezuela, já fora dos dias mais recentes, e quase todas as referências à Venezuela falam do Sr. Trump, são críticas ao Sr. Trump, não sei especialmente porquê. Ou seja, o Bloco de Esquerda, não de forma tão assumida como o PCP, não tem nada a dizer sobre o regime venezuelano, não tem nada a apontar ao regime venezuelano. Consegui encontrar um artigo já relativamente longínquo em que se fazia ali havia umas reticências face ao Sr. Maduro, que afinal não era bem aquilo que se pensava, não estava a seguir a tradição do Hugo Chávez, como sabemos é saudosa, mas tirando isso não há nada ali que o Bloco de Esquerda conteste abertamente. No caso do PCP não vale a pena ir consultar o Avante, porque imagino os louvores que eles tecem ao Sr. Maduro e este tipo de regimes. Portanto, é este tipo de regimes que a extrema-esquerda é deste tipo de regimes que a extrema-esquerda gosta, e convinha que os portugueses, os poucos portugueses que ainda não são assim tão poucos, já são demasiados, que ainda acreditam nisto, que ainda levam estas coisas a sério, olhassem, por exemplo, para a Venezuela, para o que está acontecendo na Venezuela, e pensassem, de facto, é isto que eu queria para o meu país, é assim que eu gostaria de viver, é num regime destes que eu gostaria de existir, e eu e a minha família e tal. Gostava, se calhar alguns respondem sim, mas isso aí já não há nada a fazer. Outros talvez conseguissem, há sempre tempo para isso, independentemente da idade, abrir os olhos e concluir que se calhar não é a forma mais agradável de viver sob um regime brutal, um regime sanguinário, um regime opressor, um regime que prende pessoas por opinião, por delito de opinião. E é isso que faz, que acontece na Venezuela, e é isso que muitos aqui gostariam, ou alguns gostariam que acontecesse aqui. E não sei como dizer isto de forma mais clara, eu preferia que o meu país não tivesse pessoas que defendessem regimes assim. Infelizmente o meu país, e não só o meu país, tem pessoas dessas. Pode ser que lá está, que um dia abram os olhos, que tenham uma epifania qualquer. Muitos já não farão, com certeza, já têm uma idade avançada. Outros, pode ser que ainda cheguem lá. Mas convinha acompanhar o que se passa na Venezuela e convinha perceber, pelo menos a título de exemplo, e não só a título de exemplo, porque há pessoas de facto lá que existem lá e que sofrem lá, muitas delas portuguesas ou descendentes portugueses, mas isso não acho que seja o mais relevante, todas são pessoas por igual, e são pessoas que sofrem, e é isto que o socialismo faz, é isto que o movimento socialista internacional sempre fez, ou a nível internacional sempre fez, foi fazer as pessoas sofrer. A Venezuela é, infelizmente, apenas mais um caso. A ironia do título escolhido pelo Alberto Gonçalves para este Ideias Feitas, o democrata Maduro contra a direita fascista. Se não ouviu desde o início, pode sempre ir até ao site do Observador ou nas plataformas habituais de podcast. Alberto, bom fim de semana para ti. Até segunda-feira. Bom fim de semana, Vanessa. Até segunda.